fui chamado para pregar, e agora o que eu faço? Isso é uma das muitas dúvidas que surgem para aqueles que estão entrando nesse ministério da pregação. É uma grande dificuldade a gente entender como que funciona isso na prática. O principal objetivo do pregador em si não é ele ser aplaudido, em si entender que o principal ali, daqueles ali, são os ouvintes. É que trazer de forma que eles compreendam a palavra. Por isso que você tem que entender que o teu chamado é trazer luz para aquelas pessoas que muitas vezes estão em escuridão. É trazer paz para aqueles que estão em meio às guerras. É trazer uma verdade para aqueles que estão vivendo em meio de mentiras. Por isso que você tem que ter entendimento do chamado que Deus colocou sobre a tua vida. Por isso, seja humilde. Por que humildade, pregador? Porque a humildade faz com que você não fere as pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas não têm o mesmo entendimento, elas não têm a mesma maturidade, ou ela também, que sabe, vive em culturas diferentes. Então por isso que você precisa ser humilde, falar de forma compreensiva às pessoas, entendendo que elas muitas vezes têm faixas etárias, entendendo que elas muitas vezes têm estudos, vamos dizer assim, não têm a mesma formação escolar que você. Então você precisa ser humilde na forma de pregar. Efésios capítulo 4, versículo 2, ele vem falando justamente sobre esse ponto. Primeiro, humildade. Segundo ponto, mansidão. Você tem que falar de forma mansa, de forma compreensiva, sem querer aquela forma de impor as coisas de forma rude. Terceiro ponto, que no versículo 2 fala, sobre com longanimidade. Longanimidade é muito interessante porque ela é uma qualidade de ser paciente e tolerante às adversidades. Ela traz paz mediante as falhas dos outros, ou seja, você tem que entender que muitas vezes no meio das pessoas, no meio de nós, há muitas falhas. Então a pessoa, ela precisa entender que o corpo de Cristo, eles têm falhas e elas precisam de tratamento. Então você precisa trabalhar naquele contexto, trabalhar naquele conjunto de coisas, trazendo cura, trazendo transformação, para que as pessoas possam ser trabalhadas de formas individuais e também para que todos se formem numa unidade só. Olha outro ponto aqui, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Nada se trabalha sem amor. Todo trabalho em Cristo, todo projeto de Cristo tem que ser trabalhado com amor, tem que ser trabalhado com dedicação, com tempo, com zelo, para que as pessoas possam... Tudo aquilo que gera-se, que é feito com amor, é deixando marca. Por quê? Porque aquilo que é feito com amor é feito nos mínimos detalhes, é pensando em como o próximo absorveria as suas palavras. Por isso que a pregação ela precisa ter esses pontos fundamentais. Ó, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é muito interessante. Todo o corpo ele coopera para um bem maior. Então precisamos, todos nós temos esse ponto crucial, que é o quê? Fazer com que a igreja se forme numa unidade só. E essa unidade só é formada através do Espírito Santo. Ele é como se fosse uma cola que formasse pessoas de diferentes formas e pensamentos num só corpo e numa só unidade. Por isso que quando a gente vai trabalhando nessa administração, a gente vai trazendo isso para que as pessoas todas estejam unidas no mesmo pensamento. E que união é essa? O pensamento de Cristo. Pensamento da palavra de Deus, não da forma individual da pessoa pensar ou entender, mas conforme a palavra. Você vai trazendo luz. O que? Essa luz você apresenta o que a palavra diz, o que a palavra ensina, o que a palavra trabalha. Para quê? Porque as pessoas possam ter um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, uma única forma de nós entrarmos
no corpo de Cristo é através do batismo. Isso é a função do pregador.